milagres, ou vivendo os milagres de Deus, vivendo os milagres que Deus quer que a gente viva. Eu vejo que muitas vezes as pessoas têm corrido atrás dos milagres, e a gente precisa entender que nós precisamos viver uma vida de milagres. E se nós olharmos para o povo de Deus, que somos nós hoje também, nós podemos viver uma vida de milagres. A gente sempre espera que um grande milagre aconteça, mas os milagres às vezes acontecem na nossa vida dia a dia e nós não percebemos. Milagres de provisão, de proteção, de sustento, milagres de amparo, de socorro, milagres que nós precisamos enxergar, e o que Deus quer que a gente viva é essa vida de milagres, o tempo todo. Lá em Êxodo, no capítulo 17, verso 6, aconteceu um grande milagre. Quero ler isso aqui. Êxodo. Você imaginou que, olha só esse texto, o que Deus fala com Moisés? Diz: eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. E se você continuar lendo o texto, eles beberam água e se fartaram de água naquele lugar. Agora você imagina só que é um ato, um milagre maravilhoso que aconteceu por duas vezes. A gente vai ver que esse milagre aconteceu por duas vezes nas Escrituras. Uma foi quando Deus falou com Moisés bater na rocha e sairia água. E a outra foi o grande problema de Moisés, né? Porque Deus disse para ele: vale a rocha, e ele bateu na rocha. Então, irado que ele estava, e aí então saiu água e eles beberam novamente. Não é todos os dias que nós vemos um milagre desse, né? Um aconteceu no deserto de Sin e o outro em Meribá. Algo fenomenal que Deus estava fazendo aquilo para quê? Cuidar do seu povo. Deus estava cuidando de um povo que ele disse: pode sair, eu tirei vocês do Egito, eu tirei vocês dessa terra. E Deus estava levando esse povo para a terra prometida. Então, quando Deus faz isso, quando Deus dá uma ordem para o povo dele, nós só precisamos saber a ordem de Deus, e a gente precisa ir. E Deus estava cuidando desse povo como cuida de nós, como cuida da nossa vida. Ele estava cuidando desse povo no meio do caminho, e no meio do deserto saiu água para aquele povo, da rocha. E muitos outros milagres aconteceram ali, porque Deus havia tirado eles com mão forte e levado eles para a terra que Deus havia prometido. Isso não é algo que acontece costumeiramente, do ponto de vista dessa maravilha que aconteceu, mas mostra uma coisa: como Deus é capaz e o que Deus é capaz de fazer para o seu povo. O mesmo Deus de ontem é hoje também, irmãos. E nós às vezes não consideramos isso e não enxergamos. E às vezes nós olhamos para as Escrituras como se aquilo acontecesse, aquilo que aconteceu nunca mais pode acontecer na nossa vida, ou pode acontecer no nosso meio, na nossa própria vida. A gente precisa entender que aquele povo era tão pecador quanto nós, e nós precisamos entender que o mesmo Deus que estava com eles está conosco também. A gente precisa entender que o que aconteceu nas Escrituras pode acontecer conosco também. Talvez não com água saindo da rocha, mas outras coisas acontecendo inesperadamente, simplesmente porque nós estamos no caminho do Senhor. Então, isso tudo revela a grandeza de Deus. Eu tenho sempre falado que nós precisamos viver
viver em milagres, experimentando Deus dia a dia na nossa vida, em cada área da nossa vida, em tudo que Deus tem preparado para nós. Isso revela o compromisso que Deus tem com o seu povo. Deus tinha um compromisso com aquele povo, e Deus nunca iria deixar, como não deixou aquele povo morrer no deserto. Não deixou passar falta nenhuma para eles, de nada. Por quê? Porque Deus havia se comprometido com eles. Como Deus está comprometido comigo e com você. Como Deus está comprometido com a sua igreja hoje. Como Deus está comprometido com aqueles que estão na presença dEle, que andam na presença dEle. E a gente precisa entender como nós podemos viver experimentando os milagres de Deus na nossa vida, dia a dia. E saber que milagres, eles também não são por acaso. Milagres são consequências da nossa vida. E eu não preciso ficar correndo atrás de milagres na minha vida. Eu não preciso, muito embora a gente espere que cada dia aconteça milagres, mas a nossa vida, ela pode, os milagres vão acontecendo à medida que eu vou andando na presença de Deus, e eles são uma consequência, assim como foi com o povo que saiu do Egito e caminhou pelo deserto, assim também é conosco. Eles são uma consequência e não são obras do acaso. Eles não acontecem por acaso na nossa vida. Milagres não acontecem assim, aconteceu. Eles são consequências da nossa própria vida, daquilo que nós fazemos, resposta das nossas atitudes, do nosso comportamento, da nossa própria vida. E às vezes nós esperamos que Deus faça um milagre na nossa vida, mas a nossa vida está totalmente fora do que Deus quer. Nós ficamos esperando, aguardando que Deus faça um milagre, mas a gente precisa entender que nós precisamos viver em milagre. A vida que Deus nos chamou foi para viver em milagres, como uma consequência, resposta da nossa vida, dia a dia. E nenhum milagre vai acontecer por acaso na minha vida e na sua vida. É por isso que as pessoas vivem frustradas em suas vidas. Muitas pessoas vivem frustradas em suas vidas, principalmente com Deus, porque falam assim: Deus não fez isso por mim, eu estava esperando que Deus fizesse um milagre na minha vida, eu estava esperando que Deus fizesse isso ou aquilo, eu estava esperando que Deus pudesse mudar as coisas, que Deus pudesse me dar isso, que Deus pudesse me dar aquilo, que Deus pudesse fazer aquilo ou aquilo outro, e vivem assim, e aí se frustram com Deus, porque estão esperando que Deus faça algumas coisas, como se fosse um acaso, obra do acaso. Vivem à espera e à procura de milagre. Eu quero dizer que você não precisa viver procurando milagre, se você viver uma vida diferente. Não conhece o caminho do milagre dos seus filhos. E é isso que a gente precisa. A gente precisa, peraí, deixa eu entender qual é o caminho do milagre. Porque essas escrituras dizem claramente que as bênçãos, que a prosperidade de Deus iriam me seguir. Para que eu vou procurá-las? Se as escrituras estão claras, lá em Deuteronômio diz que elas vão seguir atrás de mim, por que eu vou correr atrás delas então? Significa que eu posso estar andando de forma errada então. Eu posso estar andando de maneira errada. Eu ando de maneira errada, então certamente eu não vou experimentar o que Deus tem para a minha vida. Em todas as áreas da minha vida. E às vezes o que nós não queremos é entrar por esse caminho. Porque não é um caminho fácil. E as coisas não acontecem de forma mágica. Não é um ilusionismo. Mágica não é um ilusionismo. Não existe realidade naquilo ali. É ilusão. Nós somos iludidos. E milagre não é ilusão, é uma realidade na nossa vida. Não foi um ilusionismo a água sair da pedra. Foi uma realidade. Deus tirou a água da pedra. E se for preciso, vai tirar de novo para nos sustentar. Para matar a nossa sede, para suprir a nossa necessidade. Se for preciso, Deus faz isso novamente comigo e com você. Isso não aconteceu só no passado, pode continuar acontecendo. Existem caminhos que a gente vai tomar, que são caminhos retos e planos, que nós precisamos tomar esse caminho, são caminhos para que a gente possa experimentar esse milagre com muito mais frequência em nossas vidas, para que a gente possa viver
uma vida de milagre. Para que a gente caminhe e possa ver Deus fazendo as coisas por nós e agindo por nós na maneira como Ele quer agir, sem que a gente fique desesperado. Eu só preciso ter a certeza de que eu estou no caminho que Deus preparou para mim. Eu só preciso ter a certeza de que eu estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Eu só preciso ter a certeza de que o que eu estou fazendo é o que o Senhor quer que eu faça. Lembre disso. Para que a gente possa ver nessa caminhada, nessa caminhada, Deus tirando água de pedra para nós, Deus trazendo provisão para nós no meio do deserto, Deus nos protegendo e nos guardando no meio das nossas dificuldades, porque em meio às dificuldades e os desertos, se você estiver no caminho do Senhor, se você estiver na presença dEle, pode ser no que for, se você estiver na vontade dEle, não importa, você pode ficar no maior deserto, que Ele vai fazer os milagres, não importa. E quando nós vimos esses milagres de Deus, nós percebemos que todos os experimentávamos estavam nesse caminho. Quando a gente olha para esses milagres, quando nós olhamos para o que aconteceu com aquelas pessoas no Velho Testamento, no Novo, quando aquelas coisas aconteceram, nós percebemos que essas pessoas estavam naquilo que Deus queria para a vida deles. Então deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Deixa eu te levar por esse caminho, porque esse caminho é um caminho onde nós vamos trilhando e Deus vai fazendo o que Ele tem que fazer. Esse caminho é um caminho onde nós entramos por Ele e experimentamos o que Deus tem para nós. Esse caminho é o caminho por onde nós entramos e aí vimos anjos trazendo aquilo que a gente precisa. Vimos anjos guardando nesse caminho. Vimos o Senhor fazendo aquilo que Ele tem que fazer na nossa vida. Então a primeira coisa que nós precisamos andar no caminho da fé que Deus nos chamou. Então nunca espere que Deus faça alguma coisa primeiro para que você responda. O caminho da fé é esse, irmãos. Nunca espere que Deus faça alguma coisa por você para que você responda. É o contrário. No reino de Deus é sempre o contrário. Você faz primeiro e aí Deus responde como um ato de fé. O caminho de fé é totalmente inverso do homem, porque o homem ele sempre fica dizendo assim: se eu receber isso e se Deus me der, eu dou. É sempre uma troca. Se Deus fizer isso para mim, se Deus me der um dinheiro, eu já vi tantas pessoas assim: nossa, se Deus me der um dinheiro, eu vou dar isso. Ixi, pode esperar que não vai dar. Pode ficar esperando a vida toda, sempre não deita. Porque no caminho da fé é diferente. Caminho da fé, eu tomo uma decisão antes de que Deus possa fazer por mim. Eu tomo um caminho. Não é isso de Deus, se eu fizer isso para mim, eu faço para o Senhor. Se o Senhor me der isso, eu faço isso para o Senhor. Ou para quem quer que seja. O caminho de Deus é totalmente o inverso. O caminho de Deus é esse: faça e aí você vai ver o meu poder. Vai, caminha. Não foi assim? E se a gente diz assim: se o rio parar, eu passo. E Deus fala assim: põe o pé no rio, que eu faço ele parar. E quando Moisés está falando: Senhor, nós estamos diante do mar, e aí o que a gente faz? Ele fala: diga ao povo que marche. Vai marchar, Deus, o mar está fechado. Mas a fé é assim. A fé funciona dessa maneira. Eu ajo para que Deus faça alguma coisa. Eu não fico esperando Deus fazer alguma coisa para eu agir. É totalmente o contrário do que o homem imagina. Mas viver em fé, por isso que eu sempre digo que viver em fé é algo emocionante. Porque Deus está esperando que você obedeça, que você faça, para que Ele possa operar o milagre. Coloque o pé como um ato de fé para que o rio pare. Marche para que o mar abra. É assim que as coisas aconteçam. Mas você precisa ter uma direção, uma palavra, um conselho, uma instrução. Você precisa entender a vontade de Deus, o querer de Deus. E aí então,
Não vai achando que você vai falar assim: ah, então tá bom, eu vou lá, vou comprar um carro zero de 60 mil reais e aí eu vou mandar a conta para Deus pela fé. Fé em quê? Fé no seu desejo? Fé no seu querer? Ou foi Deus que falou para você comprar? Para deixar essa rabiola grandona depois aí que você pagar. Não vai falar que Deus foi que Deus não me abençoou. Não, ele não te falou. Porque se ele tivesse falado com você, pode ir lá comprar, eu garanto. Quando Deus fala, acabou. Aí você pode fazer. Aí você manda a conta para Deus. Mas não faz e manda a conta para Deus, não. Porque Ele não vai assumir a sua conta. Ele não vai assumir o seu compromisso. A fé precisa de uma palavra. Semana passada nós falamos isso. Apesar de nós precisarmos andar pela fé, ela precisa estar fundamentada no que Deus diz. Josué capítulo 3, verso 13. Josué diz assim: quando os sacerdotes que carregam a arca, do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Por que Deus não abriu isso antes, irmãos? Por que Deus não fala assim: não, pode ir lá, porque a muralha eu já retive a água, e a muralha, já foi feita uma muralha, e vocês podem passar seco. Por que Deus não fez isso? Deus poderia fazer isso? Deus poderia abrir o mar antes e dizer assim: Deus pode fazer isso. Deus pode fazer isso. Deus não poderia ter, diante daquela situação onde Moisés está vivendo, tinha um mar de gente, de egípcios atrás deles, e um mar vermelho na frente deles. Ou seja, estavam sendo atacados por trás e estavam diante de um empecilho muito grande, porque eles teriam que atravessar o mar. Por que Deus já não abriu o mar? Por que Deus já não abriu o Jordão para eles entrarem? Por que Deus não faz as coisas primeiro? Por quê? Você acha que Deus não podia fazer tudo que a gente espera que Ele fizesse primeiro para a gente? Você acha que Deus não poderia abençoar, prover, trazer, abrir porta primeiro para a gente? Você acha que Deus não é capaz de fazer isso? Muito capaz de fazer isso. Ele pode fazer o tanto que Ele quiser. Acontece que Deus quer muito mais do que isso para a gente. Deus não quer como nós facilitar a vida dos seus filhos para dizer assim: aqui ó filhinho, está aqui ó. Nós hoje, irmãos, vou até abrir um parênteses aqui, às vezes hoje os pais querem saber o que eles fazerem, está tudo na boquinha dos filhos, e eles não sabem lutar pelas coisas, não sabem alcançar as coisas, porque está tudo na mão deles, comidinha no prato, só falta abrir a boquinha. Vou mastigar agora para você, filhinho. Aí mastiga e bota na boca dos filhos. Você acha que Deus não podia fazer isso? Deus ia criar um povo, como nós temos visto hoje, uma geração fraca, porque não luta, não batalha para vencer. Deus não quer um povo fraco. Deus quer um povo que se relacione com Ele. E é nessa relação de fé que Deus quer que a gente entre. Sabe por quê? Porque a nossa relação com Deus sempre, desde o começo, desde a criação do homem, foi pela fé, e vai continuar sendo pela fé, e nós vamos viver em fé. E para viver pela fé, precisa de atitudes de fé. Se você não tiver atitude de fé extremas, que vão afirmar que você está crendo, que são chamadas obras da fé. Quando a Bíblia fala de obras da fé, ela está falando de atitude de fé, de comportamento de fé, de uma atitude como o próprio Abraão teve de pegar o filho dele, o único filho que Deus havia dado, depois de tantos anos, depois de esperar 25
5 anos, Deus fala assim: agora me dá o seu filho, oferece ele no monte. Aí lá vai Abraão caminhando, subindo o monte, com o filho. Você imagina o que passou na cabeça desse homem? Nós lemos, às vezes eu leio, a gente lê as escrituras e fala assim: nossa, foi tão simples, né? Você não imagina a luta que esse cara viveu? E é assim que nós vivemos pela fé. Você não imagina a luta que ele foi pegando o filho, o conflito que ele viveu, o conflito que passou na cabeça dele, e tudo que ele viveu naquele momento, pensando assim: puxa, meu único filho, não estou entendendo nada que Deus está fazendo. E às vezes você não está entendendo nada do que Deus está fazendo. Às vezes você não está entendendo nada do que Deus está fazendo. Você não compreende nada do que Deus está falando, está fazendo. E Ele está dizendo assim: leve seu filho lá. Se Deus, mas que isso? Tantos anos esperando um filho, e agora só me pede para entregar o filho. Você imagina que foi tão tranquilo? Ah, mas vamos lá, meu filho, vamos lá, vou oferecer ao Senhor, você, ao Senhor. Aquilo foi, irmãos, o conflito que esse homem viveu. Mas são nessas atitudes, Deus espera isso da gente, que a gente tenha atitudes diante dele. E ele levou, e no caminho, o próprio filho dele falou: pai, que isso? Nós vamos oferecer o quê? Lógico que ele não ia falar assim: não, meu filho, eu vou te oferecer. Não, Deus proverá, fica tranquilo. Mas por dentro dele, ele estava tendo uma atitude de fé, a ponto de ele chegar, levantar o cutelo para sacrificar o filho e dizer: já sei, você não precisa fazer isso não, você já mostrou o que está dentro do seu coração, você é capaz de fazer o que eu te pedi, vai, oferece agora o verdadeiro cordeiro de Deus que foi oferecido lá na cruz, o tipo de Jesus, o único filho. As obras da fé, elas são extremas. Mas imagina que Deus diz, imagina que você chega em uma situação como Moisés, e Deus fala para você: olha, pode falar para a rocha que vai sair água. Ah não, isso é da minha cabeça. Isso é da minha cabeça. Deus chega para você: fala para a rocha que vai sair água dela. Por que Deus faz isso? Por que Deus já não tirou a água da rocha? Por que Deus já não furou aquele lugar e saiu? A água começou a jorrar? Não, é porque Deus quer que você se relacione com Ele. É porque Deus quer que você tome atitudes e Ele mostra para você que Ele pode fazer milagres na sua vida. E os milagres acontecem pela fé. Todos os milagres que Jesus fez foi pela fé. E todos os milagres que nós queremos experimentar na nossa vida e experimentamos na nossa vida, passa por um caminho chamado fé. E a fé exige de nós uma atitude às vezes extrema. Nós precisamos fazer algumas coisas que nós não esperávamos, não queríamos fazer. Precisamos abrir mão para que Deus fizesse um novo dele na nossa vida. Eu fico pensando, às vezes eu me coloco no lugar desses homens, irmãos. Eu me coloco no lugar deles e digo assim: poxa, imagina se Deus falasse comigo: fala para a rocha que vai sair água. Nossa, eu acho que eu pirei. No nosso dia, nos nossos dias, irmão, se chegasse a gente: vamos ali, porque Deus falou comigo que nós vamos. Porque Ele chamou todo mundo, né? Vamos ali, porque Deus falou comigo que é para eu falar com a rocha, vai sair água para cá. Aí todo mundo ia falar assim: o cara já está com Alzheimer. Está com Alzheimer. Está com algum problema. Não é nada fácil não, moço. A gente acha tão simples assim. Vamos lá que eu vou falar com a rocha. Vai sair água de lá. Mas Deus exige essas atitudes de nós. Meio loucas, meio fora do padrão, meio fora
daquilo que a gente realmente imagina. Parece meio louco, não é? Mas se você vê os milagres acontecendo, precisa tomar algumas atitudes. Se nós olharmos para os milagres, nós vamos ver que todas elas foram atitudes extremas, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. A gente pega Naamã, e Naamã recebe uma ordem: vai lá lavar no Rio Jordão 7 vezes, você vai sair de lá limpo. Não, mas tem rio mais limpo para limpar. É a mesma coisa o senhor assim, ó, vai ali no Rio Arruda, toma um banho lá, você vai sair limpo. Tá doido, vamos sair de lá é podre. Não, vamos acabar tudo. Acabar de terminar. Foi a ordem de Jesus, não pode ir lá. Mas se a gente quer ver os milagres acontecendo, nós não tomamos essas atitudes, porque elas são a vontade de Deus para a nossa vida. E quando nós tomamos atitudes, crendo que Ele vai fazer, aí Ele faz. Aí é que Ele faz. Nós vamos tomar a palavra dele. Não se baseie na sua palavra, não. É no que Deus está falando, no que Deus está dirigindo, no conselho de Deus, na instrução de Deus, através da vida das pessoas, daqueles que são seus mestres, daquilo que Deus está te dirigindo a fazer, dos sonhos, das palavras, das ministrações, de tudo que Deus tem falado. Tem pessoas, às vezes, irmãos, que por medo de ficar sozinhas, elas às vezes permanecem em relacionamentos que Deus não aprova. E às vezes não experimentam o melhor de Deus para a vida delas. Sabe por quê? Porque tem medo. Medo de quê? Nós precisamos tomar atitudes às vezes, porque Deus às vezes está prendendo, está amarrando algumas coisas na nossa vida, porque nós temos medos na nossa vida. E nós precisamos quebrar o medo na nossa vida. E às vezes tem situações que às vezes as pessoas ficam presas às outras, amarradas às outras, porque assim, se eu não casar com fulano de tal, eu não vou casar com mais ninguém. Solta, porque Deus quer te dar algo novo e te abençoar com aquilo que Ele tem realmente para a sua vida. É fé. Isso se chama fé. Se você não fizer isso pela fé, Deus não vai fazer um milagre na sua vida. A nossa vida, nós fomos chamados para viver pela fé. Quando nós tomamos essas decisões, nós somos agraciados pelo melhor de Deus na nossa vida. Tem situações que nós precisamos tomar decisões sem medo, sem nenhum medo. Tome a decisão do que Deus já tem te falado, colocar no seu coração e espere pelo que Deus vai fazer, porque é Ele que vai fazer. Quando a gente toma essas decisões, nós somos agraciados pelo melhor de Deus. Parece meio insano as decisões que nós temos que tomar, as direções de Deus, mas é nisso que reside a fé. Eu tenho que tomar atitude de acordo com aquilo que Deus tem me falado, com aquilo que Deus tem me mostrado. Faça e você vai ter a resposta de Deus. Eu não estou falando daquilo de um estudo que eu fiz, não. Estou falando daquilo que Deus já me fez experimentar na presença dele. Eu sei do que eu estou falando. Quando você abre mão daquilo que você acha que é bom para você, você vai experimentar o melhor na sua vida. É algo que a gente sempre tem falado aqui, quando eu falo, o bom é inimigo do melhor. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não traz com ela dores. Tudo que traz dor, tudo que traz aflição, tudo que traz tristeza, tudo que traz angústia, tudo que traz sofrimento, tudo que traz todo tipo de angústia para nós, irmãos, pode saber, Deus não está nesse negócio. Tudo que traz medo, confusão, angústia, tristeza, amarração para a sua vida, sai fora. Sai fora porque Deus tem o melhor para você. Seja nos seus negócios, seja na sua vida afetiva, seja na sua vida espiritual, seja na sua vida financeira. Solta, larga, deixa para lá, abre mão, perde,
Porque o perder aqui é o ganhar lá na frente. É o ganhar em Deus. Nós precisamos entender isso. Os milagres, muitas vezes, são uma resposta, ou todas as vezes são uma resposta da nossa fé. E eles são resposta da nossa fé. Eles são uma resposta da sua fé. E não uma coisa do acaso. Não espere que Deus faça as coisas primeiro. Deus está esperando que você faça primeiro e dê um passo para que experimente o melhor dele na sua vida. Existem crentes que não veem as águas saírem das pedras, mas às vezes tem não crentes, irmãos, às vezes tem pessoas que não são crentes, não estão no Senhor e experimentam grandes milagres porque creem. Deus não quer que a gente fique vivendo lapsos de fé na nossa vida. Nós precisamos viver milagres constantemente na nossa vida. Não lapsos de fé, aconteceu isso uma vez na minha vida. Não. Deus quer que eu ande no caminho de fé, no caminho que Ele preparou para mim, para que eu possa viver isso constantemente na minha vida. O outro caminho passa pela obediência. Eu sempre digo que a obediência, na verdade, a sua maior atitude de fé. A obediência é a atitude de fé. Deus falou, você vai lá e faz. Independente do que vai acontecer. Independente do como vai acontecer. Tem coisas que a gente nem sabe. Tem coisas que Deus vai falando com a gente, a única coisa que eu preciso fazer é obedecer. Eu fico imaginando quando Jesus chegou perto daquele homem, lá no tanque, aquele cego. Ele foi lá, passou barro nos olhos do cego e falou assim: vai lá e lava. Eu falei: peraí, já passar barro com cuspe no meu olho, isso era uma afronta naqueles dias de tão, na verdade, irmãos, era anti-higiênico. O judeu era chato. O judeu, irmãos, é muito chato. Ele não comia se lavasse as mãos várias vezes, ele se lavasse muitas vezes. Higiene para eles era algo assim. Sabia disso? Foi por isso que eles perguntaram aos seus discípulos lá, você comem sem lavar as mãos? Agora, se passar saliva, cuspir na língua e passar saliva nos olhos e passar barro feito de saliva nos olhos e diga assim: vai lá lavar no tanque de Siloé que você vai ser curado. Só isso. A única coisa que eu preciso fazer, sabe o que é? Fazer. Obedecer. Esse é o caminho que Deus nos chamou para andar. E quando nós andamos na obediência, nós não vamos viver desses lapsos de fé ou desses milagres isolados na nossa vida. Nós vamos viver uma vida de milagres. Nós vamos experimentar de forma tremenda em nossa vida, dia a dia. Eu não consigo ver, irmãos, a igreja, eu não consigo enxergar a maneira natural como nós, como igreja, vivemos. Nós não fomos chamados para viver. Pessoas angustiadas dentro da igreja, desesperadas, pessoas com crise de pânico, crise de ansiedade, crise de não sei o que, crise de um tanto de coisa. Se nós somos chamados para viver pela fé, irmãos. Me perdoe, mas eu preciso falar isso. Nós somos chamados para viver pela fé. A qual Deus nós estamos servindo? A quem nós estamos servindo, irmãos? Esquecemos que é o Todo-Poderoso, Senhor de toda a terra. É Ele, o Senhor, que tirou a mão da pedra. Deuteronômio capítulo 8, verso 11. Vou ler a partir do 11. Diz assim: tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças
e aos seus decretos que hoje eu ordeno a vocês. Não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Agora olha o verso 15. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse para o bem de vocês. Para o bem de vocês. Então, quando Deus nos leva para o deserto, para o nosso bem, não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois Ele é que dá a vocês a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas se vocês esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhe culto e louvando diante de Deus, asseguro-lhes que hoje que vocês serão destruídos. Andar em obediência. Andar em obediência não significa ausência de problemas, não. Não significa ausência de problemas. Andar em obediência significa que você vai ter problemas, mas a certeza dos milagres e da vitória de Deus na sua vida. Pronto. Isso não significa que você não vai ter problema. As pessoas querem viver sem problemas. Elas amam ouvir isso. Olha, você não vai ter problema. Mentira. Você vai ter problema. Mas se você estiver em obediência, deixa eu te dizer uma coisa: você vai viver em milagres sempre. Porque assim foi com o povo de Deus no deserto, assim é com a sua igreja hoje, assim é comigo e com você. Se você estiver no caminho, você vai ter problemas, dificuldades com a sua família, com as suas finanças, com os seus negócios, mas a certeza de que Deus vai sempre estar cuidando, provendo, sustentando, amparando, socorrendo, assim como fez com o povo no deserto. Sabe por quê? Porque eles estavam no caminho, Deus tinha preparado para eles. Apesar de toda a murmuração, eles estavam naquilo que Deus tinha preparado para eles. Então significa a certeza de milagres e de vitória a qualquer momento, pela promessa que Ele nos dá. A qualquer momento Deus vai fazer alguma coisa. A gente pode tomar um exemplo desse povo que caminhou pelo deserto. A gente pode tomar esse exemplo desse povo. Eles tiveram desafios o tempo todo. O próprio Deus falou nesse texto. A própria palavra disse: olha, o Senhor tem para você um caminho, um deserto pavoroso, tinha serpentes, não tinha água. Eles tiveram desafio o tempo todo. E nós vamos ter desafios o tempo todo. Nós não vamos ter problemas. Como eu disse aqui na semana retrasada, nós não vamos ter problemas, nós vamos ter desafios pela nossa frente. O tempo todo. Falta de água, comida, sol, frio, todas essas intempéries eles enfrentaram. E não havia como fugir delas. Tem coisas que não há como a gente fugir delas, não. Faz parte da nossa vida. Faz parte da nossa caminhada. Por exemplo, o vírus que nós enfrentamos agora. Tem como fugir? Não, nós estamos no mundo. Só se nós fôssemos tirados do mundo. Não tem jeito. Essa quarentena que nós vivemos tudo aí. Tem como fugir? Não. Nós estamos aqui no mundo. No entanto, irmãos, é nessa hora que a gente vê o Senhor cuidando da nossa vida.
assim como o povo. A água saiu da rocha para eles, para matar a sede deles. Carne e pão caíram dos céus. Carne e pão caíram dos céus, no meio do deserto, para matar a fome. Nuvem cobriu o calor. Fogo veio de noite para aquentá-los, porque viviam no frio. Rio e mar foram abertos. Uma sucessão de milagres que aconteceu no caminho da obediência, no caminho que Deus havia preparado para eles, no caminho que Deus os levou. Sabe por quê? Porque eles estavam no caminho. Como você está no caminho da obediência, isso significa que você não vai passar por problema. Nós vamos ter vírus, enfrentar quarentena, nós vamos enfrentar tudo, mas nós vamos ver no meio disso tudo. O sapato não vai rasgar, as roupas não vai acabar, assim como aconteceu com eles. O mar e o rio foram abertos, uma sucessão de milagres. No final, a Bíblia diz que os sapatos deles não se gastaram, nem as roupas se rasgaram. Como assim? É assim mesmo. É porque eles estavam no caminho. É porque Deus tinha um compromisso com ele, assim como tem comigo e com você, que estamos e queremos andar em obediência. Quando nós decidimos obedecer, nós entramos debaixo da graça de Deus e não vamos precisar ficar correndo atrás dos milagres, porque é só uma questão de tempo, ele vai chegar. É só uma questão de dias, ele vai chegar. É só uma questão de momento, Deus vai fazer. Aguarde. Nós precisamos andar nesse caminho de fé e de obediência para viver os milagres de Deus. Você está esperando de algum milagre? Há de correr atrás dele. Bobagem. Só faça uma coisa: descubra o caminho da obediência e da fé, para que você não fique frustrado. Pare de ficar correndo atrás do milagre. Milagre não vai correr atrás de você. Só procure saber o que Deus quer que você faça. Ainda que seja difícil, ainda que seja uma atitude difícil, ainda que custe para você muito nesse momento, que custe alguma coisa que para você é muito valioso. Abra mão, faça, obedeça, para que você experimente o melhor de Deus na sua vida. Entre por esse caminho de fé, decidindo obedecer, e deixe que o próprio Deus se encarregue de fazer o que for preciso, sem que você precise fazer qualquer força. A única força que o povo tinha que fazer, sabe o que é? Pegar o maná que caía toda noite, colocar e guardar, e depois encher a pança. E carne, Deus falou que eles comeram carne até sair pelo nariz. Eu lembro que minha avó sempre tinha carne até sair pelo nariz. Era assim: come até sair pelo nariz. Foi assim que Deus falou: vai comer até sair pelo nariz e pela boca. E é assim. Você não precisa fazer força, não precisa ter desgaste. É Ele que vai tirar a água da pedra para você. Você só fala, você só ora, você só clama, e se você estiver em obediência, você vai experimentar isso. Amém? Eu quero orar. Vamos para a Senhor, eu sei que o Senhor quer quebrar cadeias nessa manhã, e eu oro para que o Senhor faça isso nessa hora, Deus. Para que o Senhor quebre as correntes que estão impedindo, Senhor, as pessoas que estão andando aqui neste lugar, de caminharem, ó Deus, que estão presos ao medo, presos ao passado, presos, Senhor, a muita coisa, a desobediência, Senhor, ó Deus, presos, Senhor, e não conseguem tomar uma atitude para que possam, Senhor, em fé, alcançar aquilo que o Senhor tem para a vida delas. Pois eu oro nessa hora, em nome de Jesus, e clamo para que o Senhor liberte essas pessoas nessa hora, para que o Senhor as conduza nesse caminho de fé e de obediência, para que nesse caminho de fé e obediência possam viver os milagres, aquilo tudo que o Senhor tem para fazer na vida deles.
Eu oro para que o Senhor os encaminhe, ó Deus, e mostre claramente com toda a luz, com toda a luz do Senhor, pela sua palavra, tudo que o Senhor tem preparado, tudo que o Senhor tem guardado, tudo que o Senhor tem, Senhor, ó Deus, para cada uma das pessoas que estão vivendo essa maneira, seja aqui ou seja do outro lado, Senhor, aquelas pessoas que estão nos assistindo, seja onde for, Senhor. Eu oro para que, Senhor, tomem atitudes em fé, sabendo que estão, Senhor, ó Deus, fazendo aquilo que o Senhor quer, para que experimentar o milagre do Senhor. Deus, eu oro nessa hora, para que essas correntes sejam quebradas, para que esses grilhões sejam destruídos, Senhor, e essas pessoas comecem a correr, e nessa corrida, e nessa caminhada, Senhor, elas possam ver o Senhor, ó Deus, provendo, fazendo tudo o que, ó Deus, o Senhor precisa fazer, para que elas caminhem e cheguem no alvo que o Senhor preparou para elas. Eu oro para que esse milagre aconteça, para que liberdade venha sobre esse lugar, e que o Senhor leve essas pessoas, Senhor, a experimentar, viverem milagres, Senhor, que é o que o Senhor quer que a gente viva. Em nome de Jesus, abra os olhos, Senhor, do entendimento, e traz essa direção a cada um, em nome de Jesus.